Kusanagi era um fracote inútil, o líder do pior pelotão da escola mágica. Mas quando a aluna mais forte entrou para sua equipe, ela o ajudou a desbloquear um poder nível Deus e agora ela quer experimentar sua super espada. Deixe seu like e comenta sua parte favorita do vídeo. Esse é o nome do anime e ele está disponível na Crunchyroll. Tudo começou no dia em que ele foi para uma reunião com sua equipe, no escritório do 35º pelotão de testes. Mas assim que entrou, imediatamente sentiu a dor de todo líder ao ver seus inúteis e imprestáveis colegas de equipe fazendo palhaçada. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, uma delas, o Zag, lhe deu um chute no rosto, achando que ele estava olhando para sua traseira. Enquanto isso, no escritório do presidente, essa orangotango ruiva chamada Utori estava sendo repreendida por eliminar uma bruxa sem permissão. E por causa disso, ela foi rebaixada ao 35º pelotão de testes, o pior pelotão da academia, de volta ao escritório do pelotão. Os colegas de Kusanagi começaram a reclamar que ele era apenas um líder figurativo sem utilidade para o pelotão, e Karuga mencionou uma missão sobre um item mágico que seria negociado ilegalmente. E se eles impedissem o acordo, poderiam talvez salvar a reputação do pelotão da vergonha eterna. No entanto, o presidente apareceu de repente para anunciar ao pelotão inútil que a cabeça laranja agora se juntaria a eles. Ao vê-la, Kusanagi imediatamente a reconheceu porque ela costumava ser sua colega de classe. Enquanto isso, Ikaruga se perguntava por que uma inquisidora de alto nível como Utori estava sendo designada para se juntar ao pelotão deles, mas Utori disse para ela cuidar da própria vida. Kusanagi então tentou se enturmar, mas Utori o surpreendeu dizendo que não se lembrava dele. Mais tarde naquela noite, eles partiram para a missão mencionada por Ikaruga, e enquanto se preparavam para avançar cada um em sua posição, Kusanagi os instruiu que depois que ele desse o sinal, ele entraria como isca, enquanto o Zag atirava nos inimigos e o Tori deveria atirar no guarda. Ele pulou e imediatamente lançou um ataque com sua espada. Mas justo quando ele anunciou que os criminosos estavam presos por suas operações ilegais, ele descobriu que todos ainda estavam vivos. Ele perguntou a Usagi o que diabos ela fez em sua parte da missão, e foi aí que o cara percebeu que a idiota tinha atirado em caras em um andar diferente. Agora que estava encrencado, ele apelou para o discurso no jutsu, mas os homens apenas começaram a zombar dele e de sua espada antiquada. Isso o deixou furioso, e quando tentaram atirar nele, ele cortou todas as balas em velocidade relâmpago. Ele estava quase perdendo o controle, mas Ikaruga o acalmou instantaneamente chamando seu nome com a voz de sua irmã. Ele imediatamente se acalmou. E quando os homens tentaram atirar nele novamente, Utori fez uma entrada impressionante e os derrotou habilmente, enquanto desviava de todos os tiros. Ela então disse ao último cara para se render e entregar o item ilegal, mas ele ativou a magia de repente, transformando-se instantaneamente em um traje estilo Transformer genérico. Ikaruga entrou em pânico e disse à atiradora estúpida para ir logo para o ponto de tiro. A batalha ficou intensa rapidamente, mas conhecendo o ponto fraco do traje, Utori desviava de seus ataques e ao mesmo tempo atirava no Transformer em sua articulação, tornando-o incapaz de se mover. Ela então disse ao usuário que o robô não foi feito para combate corpo a corpo. Ela finalmente o capturou, e Kusanagi correu rapidamente para encontrá-la e perguntar se ela estava bem, mas tropeçou sobre ela acidentalmente, agarrando seus melões. Ela ficou envergonhada, mas o tarado disse que gostava mesmo era de peitos pequenos, ainda segurando, e ela apontou a arma para ele dizendo para sair de cima dela. Algumas semanas depois disso, no escritório do pelotão, Usagi reclamou que Utori estava sendo enviada para missões sozinha, sem o grupo, o que já estava manchando o nome deles. Ela respondeu que não queria trabalhar com amadores como eles e começou a apontar os defeitos deles. Ela então disse a Kusanagi que ele não era digno de ser chamado de capitão e saiu. Eles ficaram se perguntando o que fazer para fazê-la mudar de ideia, e Kusanagi teve a ideia de organizar uma festa de boas-vindas para ela no pelotão. Mas quando ela viu isso, ficou furiosa e saiu. Dizendo que estava ferida, o mano correu atrás dela para oferecer tratamento, mas ela recusou. No entanto, ele insistiu dizendo que de forma alguma deixaria um membro do pelotão ferido. Naquela noite, os dois foram em uma missão para erradicar uma associação mágica maligna chamada Valhalla. E enquanto Kusanagi derrubava alguns homens, Utori descobriu, em outra sala, que as pessoas que ela veio salvar tinham sido eliminadas a sangue frio. Então ela ficou furiosa e saiu imediatamente para começar a atirar nos culpados que haviam sido capturados. Kusanagi a impediu rapidamente, mas ela começou a lutar com ele gritando que ia tirar a vida deles. Kusanagi disse a ela que isso a faria perder sua licença de inquisidora, e só causaria mais vítimas, mas ela não estava nem aí para isso, revelando com dor que uma bruxa exterminou sua família e roubou tudo dela. Ela então disse que jurou enviar todas as bruxas para a extinção, e que era por isso que não podia tê-las como camaradas, pois elas a impediriam de conseguir sua vingança. Ela tentou atirar em um dos culpados de novo, mas Kusanagi desviou a arma. Ele então disse a ela que não desistiria de tentar se tornar seu camarada, mesmo não entendendo tudo o que ela passou, fazendo com que ela começasse a chorar. No dia seguinte, na academia, Kusanagi ficou se perguntando que porcaria ele tinha feito ontem, dando discursos motivacionais
e se sentiu péssimo porque isso agora o fazia parecer cringe. Enquanto isso, no escritório do presidente, ele tentou convencer o Tori de por que seus colegas de pelotão eram bons, mas ela mandou ele contar isso para a mãe dele porque ela ainda não estava interessada. Foi então que o presidente revelou que um dos membros era um candidato a Relic Eater. Ela ficou chocada, mas se recusou a aceitar porque aquele grupo não passava de um bando de perdedores. Depois que ela saiu, o presidente viu essa garota de cabelo roxo e ficou surpreso, se perguntando quando ela tinha chegado ali. Então ele disse que esperava que ela pudesse formar um contrato em breve. Enquanto isso, do outro lado da cidade naquela noite, uma bruxa estranha chamada Mari conheceu um necromante chamado Haunted e entregou a ele o fragmento do item mágico que o Tori e Kusanagi estavam tentando recuperar dias atrás. Eles estavam trabalhando juntos porque tinham um inimigo em comum, a Inquisição, e o objetivo deles era acabar com a discriminação e o preconceito que as bruxas enfrentavam. No dia seguinte, Kusanagi pediu para almoçarem juntos, mas ela recusou como sempre. Ela então disse que o presidente contou a ela que ele estava tentando ser um inquisidor por causa do salário e não por paixão. Ela então disse que ele não era qualificado para ser nem capitão nem inquisidor, mas Ikaruga rebateu dizendo que ela não tinha o direito de dizer isso, já que ela também teve que entrar na academia porque foi destituída da posição de inquisidora. Ikaruga continuou revelando que os colegas dela costumavam chamá-la de Calamidade, porque ela era conhecida por eliminar criminosos sem permissão. Ao ouvir isso, o Tori ficou na defensiva e saiu, dizendo que não ia trocar palavras com ela. Ao mesmo tempo, Haunted ativou um círculo mágico no topo de um prédio e convocou Einherjar, com a missão de perturbar o falso senso de paz que os humanos tinham. O Tori visitou o cemitério e Kusanagi seguiu até lá para perguntar os detalhes do que realmente aconteceu. Ela então voltou 9 anos no tempo, quando uma bruxa matou todos os membros da sua família, enquanto ela apenas se encolhia de medo, sem conseguir ajudar. Desde então, ela fez disso seu propósito, exterminar bruxas, e disse que era por isso que o nome Calamidade combinava tanto com ela. Kusanagi tentou convencê-la a não pensar assim, mas ela disse que tinha abandonado sua humanidade para derrotar seus inimigos, e perguntou se ele ainda queria se tornar camarada dela, mesmo depois de saber disso. No entanto, antes que ele pudesse responder, uma explosão ocorreu na cidade, e eles correram imediatamente para lá. Enquanto Kusanagi ia para a cena, ele de repente ouviu uma voz, mas ao se virar, não viu ninguém. Então ele recebeu um relatório do presidente dizendo que o alvo que acabara de aparecer na cidade era um Einherjar, invocado de tempos antigos. Ele acrescentou que não havia pessoal suficiente para lutar contra a ameaça que se aproximava, e ele convocou os estudantes para emprestar sua força e caçar todas as bruxas. Após o anúncio, o presidente ficou interessado em ver o Tori e Kusanagi, trabalhando em equipe. Enquanto isso, Ikaruga perguntou a Kusanagi se eles deveriam fugir ou entrar na luta, e ele respondeu que o melhor era fugir, mas que iria para o campo de batalha porque o Tori tinha corrido para lá sem pensar. Na cena da batalha, o Tori começou a lutar com o monstro, mas nenhum de seus ataques causaram dano. Então, ela liberou sua relíquia, chamada Vlad. Ela começou a atacar o Einherjar o mais rápido e habilmente possível. Mas os danos se curavam instantaneamente graças à bainha de Excalibur. Vlad disse a Utori que eles precisavam destruir a bainha primeiro antes que pudessem causar qualquer dano sério. Então, ela afirmou que usariam a magia Hallmark para criar uma abertura, o que exigia que ela oferecesse um pouco de seu sangue para tornar sua relíquia mais poderosa. Ela ativou isso imediatamente e lançou um ataque poderoso que desestabilizou temporariamente Einherjar. Mas enquanto ela tentava atacar novamente, Vlad foi subitamente desativado, dizendo que sua mestra havia ordenado que ele parasse a caçada às bruxas. Isso a deixou exposta ao ataque. E enquanto o Einherjar carregava suas armas contra ela, se preparando para mandá-la para o céu, Kusanagi apareceu de repente, interrompendo o ataque. O Tori rapidamente o avisou para fugir porque o inimigo era forte demais para ele, mas ele recusou e avançou para enfrentá-lo como um verdadeiro soldado. Ele então desembainhou sua espada, falou umas bobagens e partiu direto para cima do inimigo, desferindo um golpe no processo. Ele percebeu que o Einherjar era realmente forte, mas pensou que, se podia ser arranhado, então podia ser cortado. Nesse momento, ele recebeu uma informação de Ikaruga dizendo que o Einherjar precisava esfriar após cada disparo que realizava. Então, essa brecha poderia ser sua oportunidade para causar algum dano. Ele avançou contra ele novamente, e após alguns golpes, sinalizou para o Sagi atirar. Mas, infelizmente, o Einherjar usou um truque diferente ativando imediatamente uma magia Hallmark que explodiu antes que Kusanagi pudesse escapar. Ele caiu no chão gravemente ferido e lamentou ter que morrer daquela forma, já que ainda era um virgão sem experiência com cultura. No entanto, ele de repente se viu em um lugar que parecia o paraíso. E a garota de cabelo roxo apareceu diante dele, apresentando-se como Lápis. Ela o parabenizou por ele ter se tornado um receptáculo apropriado, e perguntou se ele gostaria de se tornar um inquisidor. Ele respondeu que sim, e, após algumas perguntas, ela finalmente perguntou se ele estava disposto a abrir mão de sua humanidade para lutar contra o inimigo,
imediatamente lembrando-a de quando Utori disse algo parecido com isso. Ele disse que sim, e Lápis prosseguiu para formar um contrato com ele. Ela então lhe deu uma arma relíquia e imediatamente o equipou para a batalha. Ao ver isso, Utori percebeu que ele era o tal candidato a Relic Eater de que o presidente havia falado. Kusanagi começou a lutar contra o Einherjar e finalmente liberou um ataque poderoso que o eliminou. Depois, ele se sentou ao lado de Utori e pediu para carregar metade do fardo dela, garantindo que ela poderia contar com ele a qualquer hora. Ele finalmente adormeceu no colo dela, enquanto Utori mijava guaraná olhando ele. Enquanto isso, Mari foi presa sob suspeita de assassinato. Em seguida, o presidente e um sujeito chamado Hayato foram até onde Mari estava presa. E, no caminho, o presidente perguntou se ele achava que os amigos dela apareceriam. Ele respondeu que era provável, ou para resgatá-la ou para eliminá-la. Chegando onde ela estava presa, o presidente surpreendentemente a parabenizou por ter sido matriculada na academia. No dia seguinte, o presidente apresentou o pelotão para Lápis e contou a eles que Lápis queria um hospedeiro, mas ainda não tinha encontrado ninguém digno de usá-la até agora. Lápis comentou que Kusanagi era o escolhido para ela porque nenhum espadachim comum poderia utilizá-la. Ela acrescentou que, embora pudesse conceder um corpo forte, se os reflexos não fossem rápidos o bastante, seria impossível extrair todo o seu potencial. O presidente então disse a Kusanagi que ele seria o responsável por ela, para que ela não causasse caos entre os alunos. Otori ficou irritada porque o presidente os chamou até seu escritório só para dizer isso, mas ele respondeu que tinha mais uma coisa. Ele disse que, como foram muito importantes na subjugação do Einherjar, ele estava lhes dando uma missão especial. Então ele chamou Mari e explicou que a academia estava iniciando um sistema em que bruxas poderiam se tornar inquisidoras. Ao ouvir isso, Otori ficou chocada, mas o presidente disse que eles deveriam protegê-la e manter sua verdadeira identidade em segredo. No entanto, Utori e Mari começaram uma rivalidade assim que saíram do escritório. Mari não queria ser seguida, já que não havia como escapar de qualquer forma devido ao inibidor de magia que havia sido colocado nela. Mas Utori recusou, pois achava que bruxas como ela eram inerentemente más, com ou sem sua magia. Isso levou a uma competição total entre as duas, cada uma tentando superar a outra. Durante um de seus episódios, as coisas esquentaram tanto que Kusanagi decidiu intervir como capitão, mas foi recebido com socos na cara inútil. Depois disso, Mari tentou fazer as pazes com Kusanagi oferecendo uma bebida, e ele tentou se desculpar em nome de Utori, explicando que ela tinha passado por muita coisa e era por isso que ela agia daquele jeito. No entanto, Mari disse a ele que ele era estúpido por se desculpar com uma bruxa e inimiga. Mas Kusanagi a surpreendeu ao responder que o fato de ela ser uma bruxa não significava que ela era uma inimiga. Ela ficou irritada e disse a ele para não se surpreender se ela o estrangulasse enquanto dormia. Ela então tentou jogar a bebida no lixo, mas ela errou. Kusanagi riu e perguntou por que ela queria se tornar uma inquisidora, ao que ela respondeu animada que queria mostrar ao mundo que magia não era maligna e que existiam bruxas boas por aí. Para provar isso, ela iria trazer as bruxas más para a justiça. Kusanagi acha isso divertido, mas isso a deixou envergonhada. E ele disse a ela que ela tinha acabado de mostrar a ele que era uma bruxa boa. Mari de repente viu um flash de sangue. Haunted a havia enganado, fingindo que também estava atrás das bruxas más, mas ele brutalmente eliminou alguns humanos e lançou um feitiço de esquecimento nela para que ela não se lembrasse do que aconteceu. Quando a relíquia de Haunted perguntou por que ele não simplesmente a eliminava também, ele respondeu que ela precisava ser torturada mentalmente. Enquanto isso, no escritório do pelotão, Utori e Mari discutiram novamente. E enquanto Kusanagi tentava conter a situação, Usagi interrompeu com um anúncio sobre o próximo torneio de batalha simulado, deixando todos chocados. Kusanagi foi até o quadro de avisos para verificar a tabela do torneio depois disso, e enquanto estava lá, esse idiota de cabelo castanho apareceu só para zombar dele e de seu pelotão de fracotes, dizendo que eles não tinham chance de vencer no torneio. Depois da escola naquele dia, no caminho para casa, Kusanagi encontrou Mari e ficou surpreso que ela ainda não tinha ido embora. Mas ela disse a ele que ia ficar com ele, deixando-o chocado. No entanto, Utori apareceu de repente, acusando-a de tentar usar um feitiço de sedução em Kusanagi, que poderia facilmente cair por qualquer rabo de saia. Ela disse que também iria com ele para protegê-lo dela, e no caminho para casa, Kusanagi se perguntava por que Mari estava ficando em sua casa. Utori explicou que o presidente não queria que ela ficasse no campus para que os outros alunos não descobrissem seu segredo. Usagi não estava morando sozinho, e a próxima pessoa que poderia acomodá-la era Utori, mas elas eram inimigas juradas. Quando chegaram ao apartamento de Kusanagi, ele apenas entregou a chave e foi embora, dizendo para aproveitarem, pois tinha que trabalhar. Mas ao ver isso, Utori imediatamente tentou sair também, mas Mari a segurou. Enquanto isso, Hayato e seu parceiro estavam observando Mari de dentro do carro, surpresos que Valhalla não havia caído na armadilha e atacado Mari, mesmo eles a tendo enviado deliberadamente para fora do campus. Mais tarde naquela noite, Kusanagi voltou para casa e encontrou Mari sem roupas, deixando-o vermelho. Nesse momento, Utori também apareceu para brigar com ela.
e as duas milagrosamente acabaram no rosto de Kusanagi, mas o cara já sabia que estava frito. Naquela noite, Kusanagi tentou se aproximar mais de Mari, mas ela foi clara ao dizer que era uma bruxa, e talvez não fosse o tipo de pessoa que ele pensava que ela era. No dia seguinte, a competição começou, e enquanto os outros membros da equipe trabalhavam juntos, Mari recusou-se a se juntar a eles porque não queria ser associada ao grupo. Enquanto isso, Kusanagi se ofereceu para ser a isca, mas quando correu para a linha de frente, Mari rapidamente interveio e causou uma distração, dando à equipe uma vantagem, tornando-os vencedores. Depois disso, Kusanagi disse a Mari que ela foi a MVP da partida, mas ela ficou envergonhada e recusou, alegando que não fez nada. O Tori então elogiou seu esforço e disse que era ótimo ter uma planície no grupo como ela, já que todas as outras estavam carregando melancias enormes. Isso a deixou ainda mais envergonhada, mas Lápis apareceu como um conforto para dizer a ela que ela não estava sozinha. Mais tarde naquela noite, o Tori foi até o escritório do presidente para entregar um relatório sobre Mari, mas não o encontrou. No entanto, ela encontrou um documento estranho sobre Mari, que afirmava que ela estava envolvida com Valhalla e que seu crime era assassinato, deixando-a chocada. Enquanto isso, Kusanagi tentou ter uma conversa sincera com Mari, comparando sua situação com a de Usagi e Ikaruga, que também se odiavam no início antes de se tornarem inseparáveis como irmãs. Ele acreditava que humanos e bruxas não eram tão diferentes e disse para ela parar de agir como se fosse alguma doença contagiosa. Mari, por outro lado, começou a suspeitar que havia sido uma vilã em uma vida passada por causa de alguns flashbacks esquisitos. Mas Kusanagi prometeu que, mesmo que ela tivesse sido, ele ainda ficaria ao lado dela até o fim. No dia seguinte, a equipe chegou à arena, se preparando para o torneio. Mas antes que as coisas ficassem intensas, o Tori puxou Kusanagi de lado para conversar. Enquanto os outros esperavam, ela confessou que havia descoberto que Mari já se envolveu com artes terroristas ao se juntar a Valhalla por razões que ninguém conseguia entender. Apesar disso, ela sentia que toda a aura criminosa maligna de Mari não batia. Quando as lutas começaram, Hayato liderou a vigilância ao redor do local, enquanto o presidente Sugetsu estava pronto para assistir ao evento se desenrolar, plenamente convencido de que a Valhalla estava prestes a invadir a festa. O 15º pelotão ficou frente a frente com o pelotão. E justo quando as coisas estavam esquentando, uma das garotas fez cosplay de Groot e brotou vários galhos nela. Kusanagi correu para ajudar, mas antes que pudesse piscar, uma flor floresceu e Haunted apareceu. Ele imediatamente mirou Mari e anunciou que havia vindo resgatá-la como se fosse algum salvador romântico. Mari não fazia ideia de quem era esse homem ceboso. Hayato ordenou que sua equipe atirasse nele, mas quando Sugetsu sugeriu capturar o esquisitão em vez disso, Hayato retrucou, dizendo que Haunted era de outro nível. Quando as balas pararam de cair, Haunted ativou um campo mágico para manter todos afastados. Sugetsu decidiu que o pelotão de Kusanagi teria que lidar com isso. Lá dentro, Kusanagi checou Mari enquanto Haunted surgia novamente, ainda tentando flertar com ela. Ele até perguntou se Kusanagi era o namorado dela, e então, casualmente, ameaçou eliminá-la caso ela não confessasse seu amor de volta. Kusanagi decidiu que já era demais e ativou seu Relic Eater. Lápis alertou rapidamente que Haunted era nível insano, mas Haunted reconheceu Kusanagi como o cara que destruiu o Einherjar e sarcasticamente implorou para que ele deixasse pra lá dessa vez. Mas ele recusou e atacou mesmo assim. No entanto, Haunted de repente puxou sua ferramenta mágica, disparando um golpe contra Kusanagi que se transformou instantaneamente em seu figurino de vilão chamativo. Enquanto isso, o Tori estava com Usagi, tentando reanimá-la. Um insulto de Ikaruga sobre seus canhões grandes, e Usagi voltou à vida como se tivesse renascido com a barra de vida cheia. Naquele momento, o Tori informou a Sugetsu que a prisão de Mari havia sido baseada no tipo de magia errado, que era magia do desespero, não auroral, o que significava que as acusações eram falsas. Sugetsu perguntou o que ela queria em troca dessa informação, e o Tori fez um pedido misterioso. De volta ao campo de batalha, Kusanagi se perguntava se Haunted também era um caçador de bruxas. Mas Lápis esclareceu que essa transformação vinha de um artefato mágico perdido. Haunted continuava chamando por Mari como um ex-rejeitado, e quando ela disse que não o conhecia, ele desfez o feitiço que bloqueava suas memórias. Acontece que Mari era uma órfã doce aprendendo magia para ajudar as pessoas. Isso até que seu orfanato inteiro pegou fogo, e Haunted apareceu, prometendo poupar os pequenos se ela cooperasse. Ela obedeceu, e mesmo assim, todos morreram. Haunted manipulou ela de novo, prometendo que ela poderia vê-los, então invocou as almas fantasmas deles para causar impacto dramático. Mari desmoronou, Haunted se divertia com isso, e Kusanagi entrou com seu discurso motivacional do bem. Ele disse a ela que a única maneira de se redimir era usar sua magia para salvar vidas, e que sempre que o fardo ficasse pesado, ele carregaria metade dele. Haunted achou isso chato e se ofereceu para mostrar a ele o que era desespero de verdade. Kusanagi resistiu bem no início, mas Haunted rapidamente
lembrou a todos que ele era vilão nível final. Ele atacou Kusanagi com magia invisível, mas Lápis ativou o modo raio-x e disse a Kusanagi para trocar o tipo de espada no meio da luta. A troca de forma multifuncional funcionou, e Kusanagi eventualmente colocou Haunted de joelhos. No entanto, o desgraçado puxou um refém civil como distração e quase atacou Kusanagi pelas costas. Observando do lado de fora, Mari se lembrou de um feitiço de proteção do orfanato e o lançou, completamente preparada para ter sua cabeça explodida pela coleira mágica, já que ela havia sido programada para explodir se ela tentasse usar magia. Haunted desviou do feitiço de qualquer jeito e zombou dela por ter errado. Quando ela já havia aceitado a morte, Utori apareceu e disse a ela que a coleira havia sido desativada. Graças à chantagem feita ao presidente, Utori ganhou tempo para Mari com uma granada anti-magia, enquanto Uzagi oferecia cobertura. Kusanagi coordenou o contra-ataque enquanto Mari detonava Haunted com tudo o que tinha. O maníaco continuava desviando e insultou a utilidade dela mais uma vez, mas Kusanagi absorveu a magia dela para turbinar seu Relic Eater. Haunted lançou sua magia especial, mas Kusanagi lançou a dele imediatamente. Lápis explicou que sua Relic Eater podia absorver magia, fazendo deles literalmente construídos para trapacear. Kusanagi finalmente cortou Haunted, o que fez o cara perguntar seu nome e perceber que ele era de um clã de caçadores de demônios, chocando Kusanagi enquanto ele se perguntava o que ele sabia sobre isso. Com isso, Haunted fez uma retirada dramática de vilão, enquanto Kusanagi desabava de exaustão. Alguns dias depois, Usagi se viu diante de um terror descomunal, pior que bater em mãe. Suas notas estavam terríveis, e a mulher que ela chamava de mãe decidiu que a punição mais lógica era casá-la à força. Usagi tentou protestar, mas a mulher simplesmente negou ser sua mãe adotiva. Com apenas um mês restante na escola, as coisas pareciam sombrias para nossa coelhinha atrapalhada. Enquanto isso, na academia, o chefe do comitê escolar, Rama, reuniu todos para um grande anúncio. Ele apresentou um festival de caça às bruxas, onde os alunos atuariam como caçadores de recompensas em troca de dinheiro. Ele até revelou uma moeda exclusiva brilhante para o festival, que poderia ser trocada tanto por créditos escolares quanto por dinheiro real. Naturalmente, isso causou um certo caos. Mari, Ikaruga e Utori estavam surpresas, mas Kusanagi ativou seu alter ego como se fosse uma evolução maluca de Pokémon. Mais tarde no escritório, Kusanagi revelou que eles entrariam no festival gostassem ou não. Todos se perguntaram o motivo do entusiasmo repentino, até que Ikaruga falou os motivos dele. O cara estava se afogando em dívidas e ainda cuidava de uma irmãzinha, então o dinheiro era essencial. Do lado de fora, Usagi ouviu a equipe se preparando para o festival. E, ainda assombrada pelas palavras da mãe, presumiu que eles estariam melhor sem ela. Ironia do destino, lá dentro, as garotas já estavam se perguntando onde estava a sniper favorita delas. Utori apontou que eles realmente precisavam dela, já que ela era literalmente os olhos do pelotão. Isso levou Mari a se perguntar por que Uzagi usava aquela faixa de coelhinha ridícula se odiava ser chamada de Bunny. Para vocês meros mortais burros, Bunny significa coelho. Ikaruga revelou casualmente que Usagi na verdade gostava do apelido. Foi aí que Usagi arrombou a porta como uma policial e negou tudo. Ela explicou que a faixa era um presente de sua avó e pediu que não zombassem disso. Kusanagi disse que achava fofa, fazendo o rosto dela ficar mais vermelho que um tomate bem instalado. Tentando mudar de assunto, Usagi mencionou o festival justo quando um cara feioso entrou e se apresentou como o capitão do 23º pelotão. Ele sugeriu formar uma aliança, já que ambos os pelotões estavam no fundo do ranking. Kusanagi concordou na hora e o coração de Usagi se partiu um pouco. Ao sair, ela se afundou na ideia de que não conseguia mais passar tempo com seus amigos, e que logo deixaria na academia. Foi quando ela encontrou Rama. Ele a cumprimentou calorosamente, perguntou se ela tinha crescido, e em geral passou uma vibe mega assustadora. O cérebro de Usagi entrou em curto-circuito enquanto ele sussurrava que ela não precisava mais se forçar, porque eles ficariam juntos para sempre. Ela caiu de joelhos no meio de um ataque de pânico justo quando Kusanagi apareceu. Rama agradeceu por ele cuidar de Usagi, mas disse que isso logo não seria mais necessário, já que ela era sua preciosa posse. Assim que ele saiu, Usagi desabou e mal conseguiu pedir ajuda a Kusanagi antes de desmaiar, sendo levada para o hospital. Enquanto ela se recuperava, Utori foi convocada pelo secretário do conselho estudantil e foi guiada por uma passagem secreta entre estantes, como se estivesse entrando em Nárnia. Lá dentro, ela conheceu Nagaru, a presidente do conselho estudantil. Nagaru pediu desculpas por sempre fazer sua secretária agir como uma espiã, mas a garota insistiu que gostava do trabalho. Nagaru perguntou se Utori já tinha ouvido falar de Mills, a bruxa que devora mentes. Utori disse que não conhece, mas Nagaru falou que a bruxa era real e que já tinha possuído uma de suas subordinadas, que então matou todo o esquadrão. De volta ao hospital, o restante do pelotão se reuniu ao redor de Usagi como se fosse uma cena de crime. Ikaruga lembrou a todos que ainda tinham trabalho a fazer. Mas Kusanagi percebeu que Usagi não soltava sua mão e decidiu ficar até ela acordar. Mari, no entanto, o alertou que cortaria seu instrumento se ele tentasse algo estranho.
Quando Usagi finalmente abriu os olhos, ficou chocada ao perceber que estava segurando a mão dele. Envergonhada, ela puxou a mão de volta, mas Kusanagi não entendeu o drama e disse para ela se levantar logo. Enquanto isso, Utori está conversando com a presidente. Ela fala que começou a investigar Hama, o presidente executivo da escola, que foi transferido há apenas um mês e já estava manipulando tudo. Também fazia exatamente um mês desde que o esquadrão dela havia sido atacado. Hama era bom demais para ser coincidência, o que deixou Utori desconfiada também. Naquela noite, Kusanagi acompanhou Usagi até em casa e perguntou sobre sua interação estranha com Hama. Ela tentou desconversar, mas Kusanagi não aceitou. Ela acabou perdendo a paciência e perguntou se ele se casaria com ela, porque Hama era seu noivo, chocando Kusanagi. A família dela basicamente a leiloou por prestígio e dinheiro. Com lágrimas nos olhos, ela disse que aquele era seu último mês na escola. Mas Kusanagi, sendo o maluco maravilhoso que é, disse para ela passar a noite na casa dele. Mais tarde, Usagi tomou um banho quente na casa dele, fantasiando sobre ser batida por ele para poder escapar do casamento arranjado. Ela pensou que, se engravidasse, sua família não poderia mais empurrá-la para outro. Depois, ela saiu do banheiro só com uma toalha, chocando o pobre coitado. Ele ofereceu uma camiseta, mas ela recusou, dizendo que tiraria depois de qualquer jeito. De repente, ela tropeçou ao tentar se aproximar e Kusanagi a segurou rapidamente, mas a toalha foi um figurante comprado e escorregou. Achando que era a hora H, ela confessou que era sua primeira vez e foi dar o beijo. Mas Mari, Utori e Ikaruga invadiram antes que Kusanagi pudesse sequer se explicar. Mari e Utori estavam mais preocupadas com o fato de não terem sido convidadas antes. Depois que Kusanagi foi verbalmente espancado, todos sentaram para discutir o verdadeiro problema, o noivado de Usagi. O plano dele era usar o festival de caça às bruxas para melhorar as notas de Usagi para que ela não precisasse se casar com ninguém. Usagi se emocionou e disse que eles não precisavam ir tão longe, mas todos lembraram o quanto ela significava para eles. Kusanagi disse que ela não estava mais sozinha, e ela finalmente desabou chorando, achando que não os merecia. Mas Kusanagi lembrou a ela de quantas vezes ela salvou a vida deles. Ikaruga então se meteu e disse que tinha um plano. Eles se juntaram ao 23º pelotão e revelaram a Operação Distração Cosplay. Mari apareceu como uma Catgirl de peito reto, fazendo justiça ao grupo das passarelas de aeroporto. Utori veio como uma deusa chinesa sedutora com fendas nas coxas que fariam até um monge tropeçar. Lápis era só lápis mesmo. E Usagi foi a mais suspeita de todas, porque seu vestido faria até você pegar no joystick agora mesmo. Calma aí, rapaz, tá censurado. O 23º pelotão entrou em combustão coletiva ao vê-las, até que Kusanagi apareceu vestido de... Que porra é essa? Todos então tiraram uma foto juntos, por motivos puramente acadêmicos. Na manhã seguinte, ela discretamente prendeu a foto em seu armário e sussurrou para seu falecido avô que não estava mais sozinha. Enquanto isso, do outro lado do campus, Utori estava fora quando encontrou uma aluna pintando o chão da escola, como se fosse um mural de acampamento de verão. Quando perguntou sobre aquilo, a garota disse casualmente que foi ideia de Hama para decorar o festival. Mas Utori achou isso muito suspeito. Em outro lugar, Hama já estava agindo como um completo esquisito. Ele encontrou Kusanagi e disse que mal podia esperar para ver o que tinham planejado para o festival, já que seria a última lembrança de Usagi. Ele jogava a palavra posse, como se Usagi fosse uma almofada de corpo edição limitada. Mas Kusanagi não engoliu essa. Ele retrucou que se ela fosse mesmo preciosa, Hama não a trataria como um par de meias emprestadas. Hama, sendo o chefe final manipulador que é, perguntou o que Kusanagi era para Usagi. Quando Kusanagi disse camarada, Hama riu como um vilão da Disney cheirado e lançou a bomba de que Usagi havia escondido que eliminou o próprio irmão. Kusanagi imediatamente chamou de papo furado, mas Hama insistiu que estava falando sério e que faria o que fosse preciso para manter Usagi só para ele. Enquanto isso, Utori invocou Vlad e pediu uma varredura aérea da escola. Quando viu o panorama completo, descobriu que a arte decorativa no chão era, na verdade, um enorme círculo mágico de controle mental, e sabia que precisava fazer algo sobre isso o mais rápido possível. De volta ao chão, Usagi encontrou Hama de novo. Ele a chamou de garota má por não ter voltado para casa na noite anterior. Usagi tentou se afirmar, dizendo que não seguiria mais suas ordens, mas Hama a lembrou de que assassinas como ela não tinham muitas opções. Ele continuou cutucando seu trauma sobre o irmão morto, até que ela teve outro ataque de pânico e quase desmaiou ali mesmo. Enquanto esse drama acontecia, a secretária leal de Nagaru voltou e relatou que Hama era definitivamente Thanos em cosplay humano. Como sempre, Nagaru pediu desculpas por fazê-la agir pelas sombras, mas a secretária respondeu que morreria se a presidente mandasse. No entanto, Nagaru, suspeitando que ela não era a verdadeira, disse que sua secretária teria dito que queria ser espiã. Ao perceber que havia sido desmascarada, as duas puxaram armas e atiraram uma na outra. Em outro lugar, Kusanagi foi até o escritório procurar Usagi, mas Mari não a tinha visto. Isso foi tudo que ele precisava ouvir, e ele saiu correndo imediatamente enquanto Mari foi atrás dele.
Ao mesmo tempo, a secretária falsa se encontrou com Utori para capturar Rama. Utori invadiu e disse a Rama que ele estava preso, mas a secretária falsa tirou a máscara e revelou que a verdadeira secretária e Nagaru provavelmente já estavam no céu. Antes que Utori pudesse reagir, Rama colou um selo em sua testa e assim, Mefistófeles, a bruxa, assumiu o controle. Enquanto isso, a coleira de Mari foi desativada, então ela disse a Kusanagi que algo estava seriamente errado. Então Kusanagi recebeu uma ligação de Nagaru viva graças a um colete à prova de balas. Ela confirmou que Utori estava possuída e pediu a Kusanagi que a ajudasse. Kusanagi concordou, mas não por causa da ordem dela. Ele deixou claro que aquilo era sobre resgatar sua camarada, não seguir o caos dela. Depois de desligar, Kusanagi invocou o lápis e pediu a ela que localizasse onde Utori e Usagi estavam. Mas ela não conseguiu localizar o Tori. No entanto, rastreou Usagi até a igreja. Ele disse a Mari para desativar o círculo mágico enquanto ele ia atrás da coelhinha. Na igreja, o passado de Usagi estava em replay completo enquanto ela se lembrava do acidente com seu irmão, como ele estava brincando com a espingarda do avô, como ela tentou impedi-lo e como tudo deu terrivelmente errado. No túmulo dele, Rama apareceu perguntando como era ser uma assassina. Quando ela disse para ele ir embora, ele a estapeou e disse que ela pertencia a ele desde aquele dia. De volta ao presente, Rama apareceu de novo, declarando que era a noite de casamento deles. Usagi tentou rejeitá-lo, então ele a estapeou de novo e mandou ela se submeter. Ela ficou caída, derrotada, até que seus olhos pousaram na foto do grupo. Versões imaginárias de seus colegas de equipe a chamaram. E naquele momento, ela se lembrou de que não estava mais sozinha. Então ela mordeu o crânio do demônio como um guaxinim em modo ataque e se levantou. Isso deixou Rama furioso e ele imediatamente invocou seu transforme para acabar com ela. Mas antes que ele pudesse atacar, Kusanagi atravessou a janela como um herói de filme de ação. Usagi suspirou aliviada, depois ele disse a Usagi para ajudar Maria a levantar o feitiço para desativar o círculo. Antes de ir, Usagi pediu para ele espancar Rama até sobrar pó. E prometeu que se ele conseguisse, ela daria um tapinha na cabeça dele também. Sim, é isso que vocês estão pensando. Com isso, ela rasgou o vestido e saiu correndo. Enquanto isso, Ikaruga entregou a espingarda do avô de Usagi para ela, junto com 2 balas forjadas especialmente para explodir a alma de Mephisto. Mari, agora preparando ao feitiço anti-magia, foi interrompida por Utori do mal, possuída pela bruxa, agindo de forma amigável falsa. Ela disse a Mari que estava preocupada com ela, o que Mari percebeu imediatamente que era mentira. Ela a chamou de Mephisto logo de cara, porque a verdadeira Utori preferiria comer pregos a se preocupar com ela. A bruxa apontou uma arma e se preparou para acabar com ela. De repente, a Usagi apareceu do nada e empurrou a bruxa do telhado. Infelizmente, a bruxa colou um amuleto nela durante a queda, que fez todos os homens por perto se apaixonarem por ela e a perseguissem como zumbis tarados. De volta à igreja, Kusanagi passou o rodo em Rama e o assustou tanto que ele se mijou e desmaiou. Lápis perguntou por que ele não simplesmente acabou com o esquisito, e Kusanagi disse que Usagi não pediu para deletá-lo e que havia coisas mais importantes a fazer. De volta ao telhado, Mari tentou desfazer o feitiço, mas a bruxa voltou e atirou no braço dela bem quando estava prestes a finalizar. Kusanagi apareceu novamente. Mefistófeles invocou Vlad e desarmou Kusanagi com um único disparo, deixando-o para lutar apenas com sua espada. Nesse momento, Usagi chegou, mas Mefistófeles tentou seu último truque, fingindo que Kusanagi era o possuído e dizendo para Usagi atirar nele. Kusanagi calmamente disse para ela atirar nos dois se não conseguisse decidir, porque todos confiavam nela. Mas Usagi sabia o que fazer. Antes de puxar o gatilho, Utori de repente começou a lutar com a bruxa pelo controle do próprio corpo e implorou para Usagi atirar nela. Então Usagi disparou um tiro limpo direto nas costas dela, libertando-a do controle do demônio. Sem hesitar, ela carregou a segunda bala e explodiu a alma da bruxa em poeira cósmica. Depois, todos correram para ver como Utori estava. Enquanto isso, Mari finalmente terminou o feitiço e se juntou a eles. Ikaruga correu, checou o pulso de Utori e declarou que ela estava viva. Nesse momento, Utori murmurou sonolenta e mandou todo mundo fazer silêncio. Alguns dias depois, Ikaruga foi convocada pelo diretor, que entregou a ela uma foto de algo chamado Elfo Negro. Aparentemente, isso tinha sido usado por um grupo sombrio chamado Alquimista para criar armas. Ikaruga disse que não fazia ideia do que era, mas Sugetsu não acreditou. Segundo ele, ela costumava ser uma das pesquisadoras gênias da Alchemist, basicamente, um bebê cientista que eles criaram para o mal. Mesmo assim, Ikaruga continuou negando tudo e saiu irritada. Hayato disse que ela estava definitivamente mentindo e que eles deveriam arrancar a verdade dela na porrada. Mas Sugetsu decidiu que seria mais divertido apenas observar o que ela faria a seguir. Enquanto isso, o resto dos alunos estava conferindo o ranking dos pelotões e, surpresa, o pelotão ainda estava no fundo do poço. Mari apareceu para zoar eles por isso, mas Usagi lembrou que ela agora também fazia parte do grupo dos perdedores. Utori e Ikaruga chegaram
E quando Kusanagi perguntou onde Ikaruga tinha estado, ela disse que ele não aguentaria a verdade. Kusanagi achou que ela estava agindo estranho, mas ela desviou do assunto e apontou como todo o time tinha caído naquela frase cafona de carregar metade do fardo. Mais tarde no escritório, Usagi sugeriu que eles encarassem uma missão na fronteira, mas Mari disse que seriam transformados em queijo suíço em 2 minutos. Ela então mencionou uma serpente gigante nos esgotos, mas as garotas disseram que era só lenda urbana. Kusanagi foi checar como Ikaruga estava, que disse que o pelotão não tinha mudado nada. Quando ele disse que sempre foi assim, ela brincou que eles pareciam um casal de velhos casados. Do nada, Ikaruga anunciou que tiraria uma licença. Ela se recusou a explicar o motivo. Mandou que se saíssem bem e disse adeus. O que foi estranho, já que ela nunca se despedia. Em algum lugar longe da escola, uma psicocientista chamada Izuka estava conversando com Haunted, um vilão com transtorno de personalidade. Ele perguntou por que ela saiu da Alchemist e ela explicou que só deixavam ela construir o que eles queriam. Haunted percebeu que ela o havia chamado para eliminar o cientista sem motivo prático. De repente, Izuka teve uma dor de cabeça e disse que alguém acabara de vazar informações sobre a célula do Elfo Negro. Ela sabia que isso tinha sido feito por sua irmã, Ikaruga. De volta à cidade enquanto Kusanagi e o grupo espionavam Ikaruga, ela de repente desapareceu ao passar por um veículo, deixando todos se perguntando para onde ela foi. Eles imaginaram que ela devia ter ido para o subsolo pelos esgotos. Sem saber como rastreá-la, Lápis apareceu como uma gênio invocada e se ofereceu para ajudar. Enquanto isso, Ikaruga conversava com Izuka e se ofereceu para liberar a célula do Elfo Negro para poder observar os experimentos. Ela disse que só se importava em trazer os Elfos Negros de volta. Izuka, claramente desconfiada, perguntou por que ela tinha roubado a célula 4 anos atrás. Ikaruga disse que fugiu para salvar sua vida, mas Izuka não acreditou e a alertou para não interferir novamente. De repente, alguns capangas armados apareceram para levá-la embora. Ao mesmo tempo, o pelotão dela ficou preso em um tiroteio, mas conseguiu encontrar Ikaruga inconsciente entre os soldados. Utori lidou com os bandidos enquanto Kusanagi pegou Ikaruga e fugiu com ela. Quando acharam que estavam seguros, um esquadrão de Dragons apareceu e começou a lançar bombas por todo lado. Kusanagi ficou ferido, então Ikaruga o levou para um esconderijo. Depois disso, ela ligou para Izuka e avisou que se algum de seus colegas morresse, o acordo estava cancelado. Enquanto isso, Sugetsu entrou em uma ligação com o chefe da Alchemist, que culpou o caos por uma instalação rebelde, e ofereceu 150 Dragons para compensar. Ela implorou para Sugetsu aniquilar todos e ele concordou, então ele se preparou para começar a guerra. No centro de operações, as garotas estavam presas sem um pingo de dignidade ou roupas. Izuka apareceu para vê-las e revelou que era irmã de Ikaruga, chocando todas. Ela perguntou se elas eram as companheiras que Ikaruga mencionava, e responderam que sim. Tentou falar mal de Ikaruga, mas Usagi mandou ela parar porque elas conheciam Ikaruga melhor do que ela. Ouvindo isso, Izuka riu e começou a explicar quem Ikaruga realmente era. Aparentemente, Ikaruga e Izuka eram prodígios infantis criadas em um laboratório realizando experimentos estranhos, como o transplante de cérebros humanos em grifos. Tudo ia bem, até que Ikaruga encontrou um livro sobre famílias. Esse livro a fez começar a fazer perguntas estranhas sobre amor e amizade, o que não fazia parte do manual de treinamento de cientistas loucos. Para ser expulsa, ela criou um elfo sem mana, uma falha deliberada. Depois, Izuka mostrou o que acontecia com pesquisadores falhos, esperando assustá-la para ela se endireitar. Mas naquela noite, Ikaruga fez as malas pronta para fugir. Pediu para Izuka ir junto, mas um alerta soou no prédio indicando que alguém havia roubado a célula do Elfo Negro. Ikaruga se despediu de Izuka e saiu para encontrar o elfo que criou, Canaria, mas quando chegou, já era tarde demais. No presente, na casa segura, Ikaruga se abriu para Kusanagi sobre seu passado. Disse que não tinha certeza se sabia distinguir o certo do errado. Quando Kusanagi perguntou o que ela realmente queria e prometeu ajudar, ela perguntou o que ele faria se seu objetivo fosse algo mau. Ele disse que a pararia. Achando que poderia ser seu último momento juntos, Ikaruga subiu sobre ele e começou a se despir, pronta para seguir adiante antes que o tempo acabasse, chocando Kusanagi. Ele entrou em pânico, dizendo que não deveriam fazer nada louco sem pensar, mas Ikaruga estava disposta a se aventurar nas sombras com ele. Quando as coisas começaram a esquentar, um helicóptero da Alchemist voou na direção deles, cortando todo o clima. Ikaruga o beijou, tirou uma seringa e disse para ele não ir atrás dela. Foi quando Kusanagi percebeu que havia sido dopado, incapaz de se mexer. Lá fora, ela encontrou Izuka e a avisou para manter o acordo ou as coisas ficariam complicadas. Momentos depois, um carro jogou as outras garotas para fora e foi embora sem dizer uma palavra. Mesmo depois de tudo, Usagi disse que voltaria para salvar Ikaruga. O Tori não sabia se podia confiar nela, mas Usagi acreditava em quem Ikaruga havia se tornado, não em quem ela foi. Isso foi suficiente para o Tori e Maria apoiarem ela. Antes de darem um passo, Dragons da Inquisição passaram por eles em alta velocidade, indo direto para a Alchemist.
Então Hayato chegou e Sugetsu desceu, anunciando que iam para a batalha. Perguntou sobre Kusanagi e Ikaruga, mas ninguém sabia onde estavam. Sem perder tempo, abriu uma mala cheia de armas e disse para escolher uma. Enquanto isso, Kusanagi cambaleava para fora, ainda atordoado pelo que Ikaruga havia injetado nele. Encontrou Lápis e disse que queria voltar para o time. Lápis se transformou, ativou o traje de combate deles e juntos correram para Alchemist, derrubando inimigos pelo caminho. Lápis disse que Ikaruga provavelmente estava no topo da torre. Ao ouvir isso, Kusanagi perguntou se ela sabia voar, mas ela disse que só podia planar, pois não tinha asas. Ele disse que ela era incrível, mas Lápis ficou envergonhada querendo ser amassada por ele também. Todos os outros lutavam no chão, então ele andou calmamente pelo caos, como se já tivesse visto tudo aquilo antes. Ele usou seu próprio relicário e eliminou uma onda de inimigos com um único disparo. Lá dentro, Kusanagi encontrou o Tori, que de algum jeito tinha chegado ao campo de batalha. Ela o avisou que, se a Inquisição descobrisse o passado de Ikaruga, eles aprenderiam. Então, eles precisavam descobrir a verdade primeiro. Usagi se ofereceu para segurar a retaguarda inimiga, enquanto o resto avançava mais fundo na instalação. No mesmo momento, Izuka encarava Ikaruga. Falou sobre a raiva que sentiu quando Ikaruga desapareceu anos atrás. Acreditava que poderia ter feito uma grande diferença se Ikaruga não tivesse virado as costas para tudo. Ikaruga disse que saiu porque não queria que sua vida fosse só construir armas. Quando perguntada o que encontrou, respondeu simplesmente: juventude. Mas Izuka não achou essa resposta suficiente por causa do livro de Ikaruga. Os superiores reprogramaram o cérebro dela para puni-la sempre que sentisse algo humano. Ikaruga ficou chocada, mas Izuka não parou. Seu plano agora era trazer de volta os Elfos Negros e fugir para Valhalla. Ikaruga disse que veio para impedir tudo isso e salvar Izuka também. Arrependeu-se de não tê-la levado junto quando saiu e perguntou se poderiam recomeçar, mas Izuka a afastou, dizendo que agora só queria incendiar o mundo. Atirou em Ikaruga na perna e pediu a célula do Elfo Negro. Foi quando Ikaruga revelou que ela era a célula. De repente, Ikaruga começou a mudar. Seu corpo se transformou em um Elfo Negro, chocando Izuka, que percebeu que Ikaruga tinha mudado seu DNA. Essa transformação ficou muito boa. Quem concorda, respira. Ikaruga então criou antimatéria e ameaçou destruir a instalação. Izuka tentou detê-la, mas Ikaruga disse que podia desfazer os danos feitos ao cérebro dela. Quando estendeu a mão, Haunted de repente apareceu e atacou Izuka. Lá fora, Kusanagi e o Tori ainda lutavam, mas a energia deles estava acabando. Quando o Tori perguntou a Vlad por que seus ataques estavam enfraquecendo, Vlad disse para ela fazer um contrato com ele para ter mais poder de fogo, mas ela não cedeu. Enquanto isso, Lapis avisou Kusanagi que só tinham 10 minutos de energia restante. Usagi e Mari também resistiam, mas quase sem munição. Dentro da instalação, Ikaruga segurava a irmã enquanto Haunted se divertia assistindo ao sofrimento dela. Furiosa, Ikaruga avançou contra ele e quando sua antimatéria colidiu com a magia dele, uma enorme explosão ocorreu. Quando a poeira baixou, ela segurava Izuka, implorando para que aguentasse, mas já era tarde. Izuka pediu para ela esquecer tudo e revelou que Kanaria estava viva em Valhalla. Com seu último suspiro, pediu que Ikaruga continuasse vivendo. Haunted voltou e se ofereceu para levar Ikaruga, dizendo que Izuka já havia lhe ensinado tudo. Ela respondeu com um tiro na cabeça. Em resposta, ele convocou um presente final, um dragão mecânico. Kusanagi pulou para pegar Ikaruga antes que ela caísse no chão. Lapis escaneou o dragão e disse que as chances de vencer eram quase zero, mas Ikaruga lembrou que máquinas podem quebrar. Então, Sugetsu observou de longe enquanto o dragão começava a destruir tudo. Ikaruga abriu caminho para Kusanagi atacar. Usagi ativou seu canhão de trilho e Ikaruga disse para ela acertar o motor de voo, que seria o ponto fraco. Mas Usagi só tinha 5 tiros. Ela errou o primeiro, depois os próximos 3. Kusanagi lembrou que estava contando com ela. Isso a fez focar. Ela acertou o 5º tiro, atingindo o motor. A equipe comemorou, mas o dragão não caiu. Em vez disso, ele jogou Kusanagi contra uma parede. O Tori atirou nele, mas o dragão a afastou. Kusanagi tentou acertar o motor de novo, mas Lapis avisou que estavam sem energia. Naquele momento, Mari transferiu sua mana restante para Kusanagi, deu a ele uma última chance. Ele se energizou e avançou, cortando o corpo do dragão, até que seu traje desligou completamente. Finalmente, o dragão caiu e desligou, trazendo a vitória para eles. Alguns dias depois, Ikaruga soltou uma bomba casualmente. Eles iam se infiltrar para pegar um artefato mágico. O Tori disse que deveriam se preparar imediatamente. Ikaruga olhou para ela com pena e avisou que o time talvez não fosse feito para esse tipo de missão. Mas o Tori, cheia de ego e zero visão, se gabou de ser boa em furtividade. Então Ikaruga disse para ela ir em frente e se acabar. Plot twist. A missão era num clube noturno. Eles foram empurrados para a área VIP com alguns caras bêbados. O Tori manteve distância, mas Usagi avisou para ela parar de agir como freira ou eles iam perder a missão. Nesse momento, um dos caras elogiou os seios dela e ela foi direto no modo odeio homens, xingando ele como se tivesse acabado de descobrir que ele gostava do Hanzo de Naruto.
Kusanagi chegou voando antes que ela pudesse ir totalmente no modo Yakuza e pediu desculpas, dizendo que era sua primeira noite. Estranhamente, Kusanagi era muito bom como garçom, limpando mesas, afastando os invasores e provando que podia fazer mais do que só empunhar espadas. Enquanto as garotas ainda digeriam essa evolução chocante, o Tori viu um homem suspeito com um pacote estranho. Ela sentou do lado dele enquanto ele tentava, sem sucesso, conquistar uma garota completamente fora do alcance dele. Quando ele disse que tinha um presente, o cara acabou agarrando o bolo de Tori ao invés disso, deixando-a instantaneamente envergonhada. Ela deu um soco direito que fez o pacote voar. Ela fez um movimento estilo John Wick e atirou no pacote no ar. O time avançou para prender o cara só para descobrir que o misterioso artefato era um console de videogame. Então, do nada, um cara completamente diferente com um anel surtou e saiu correndo. Todo mundo largou o nerd dos videogames e saiu correndo atrás do novo suspeito, deixando o Tori para trás. De volta à academia, o Tori pediu desculpas por arruinar a missão toda e Usagi disse que era totalmente justificável porque ela também teria dado um soco naquele cara. Ikaruga não foi tão gentil e lembrou que uma punição poderia zerar todos os pontos deles, fazendo a espiral de vergonha interna de Tori pior que o peito da Mari. Enquanto isso, o anel que recuperaram era lixo. Segundo Ikaruga, ele era feito de magia falsificada que nem conseguiria 5 pontos no eBay. Kusanagi, no estilo herói burro, sugeriu testar o anel para tentar dobrar os pontos deles. O Tori perguntou se isso era seguro, mas Ikaruga disse que estava tudo certo e podia testar. Ikaruga se ofereceu para testar o anel, brincando que, no pior caso, ela iria se apaixonar por alguém. Porém, Mari e o Tori arrancaram o anel dela. Durante a confusão, o anel deu um mortal mágico e caiu direto no dedo de Kusanagi. Uma luz rosa explodiu e quando ele percebeu o que estava acontecendo, uma figura ao lado dele se agarrou e começou a falar loucamente sobre como ele cheirava bem antes de lhe dar uma lambida completa. Quando olha direito, vê que é a Usagi e fala para ela parar. Mari, vendo aquilo, acusa Kusanagi de trair ela, mesmo que ele nunca tenha concordado em estar num relacionamento. Ela tentou colocar a culpa da traição no fato de ter pouco peito e começou a abrir a blusa para provar que, mesmo com pouco, ainda tinha valor. Mas tudo o que ela conseguiu foi traumatizar o Kusanagi, que fechou o casaco dela como se ela estivesse exibindo uma vergonha nacional e saiu correndo. Então, o Tori pulou em cima dele e começou a lamber ele como uma Golden Retriever no cio. Kusanagi se arrastou para sair debaixo dela só para perceber que até a lápis estava sob efeito do anel. Ikaruga, a última esperança, revelou que aquilo era um anel da embriaguez e justo quando Kusanagi agradeceu por ela ser normal, ela tentou beijá-lo, mas vomitou no lugar. Alguns dias depois, eles receberam outra missão: investigar por que uma praia estava presa no verão eterno. Mari disse que seria difícil para uma bruxa manter uma estação para sempre. E Ikaruga ficou se perguntando que tipo de pervertido gostaria disso. Kusanagi mandou todos relaxarem e aproveitarem a paisagem. Quando chegaram era clima total de biquíni. Mari virou um golfinho aquática, jogando água para todo lado como se tivesse esquecido que tinha trabalho. Usagi correu para se juntar a ela com suas boias pulando em volta, o que deixou o Tori com ciúmes. Enquanto isso, Ikaruga escutava o Tori reclamar e decidiu calar a boca dela oferecendo algumas opções de biquíni. O Tori se trocou e disse que era só pela missão, mesmo que todo mundo soubesse que era só desculpa. Ao mesmo tempo, Mari tentava chamar a atenção de Kusanagi, mas ele só tinha olhos para a lápis. Isso porque, se ele encarasse qualquer balanço por muito tempo, a calça podia se levantar por respeito. Minutos depois, Kusanagi encontrou Lápis observando pescadores e explicou o conceito de isca e anzol. Depois, eles foram tomar sorvete e Kusanagi devorou o dele como uma cabra faminta. Mari lembrou todo mundo que estavam numa missão, mas o Tori retrucou, dizendo que soldados marcham melhor quando não estão com fome. Porém, o intestino do Kusanagi declarou guerra e ele correu para o banheiro para lançar uma bomba de emergência. Enquanto isso, o Tori viu os salva-vidas ajudando um cara que jurava que um monstro marinho gigante tinha atacado ele. Lápis deduziu que poderia ser o Convocador do Verão, uma criatura mágica que tinha ficado tempo demais por ali. As garotas se equiparam para capturar a criatura, menos o Tori, que disse que ia ficar fora porque não sabia nadar. Ikaruga também ficou de boa, enquanto Kusanagi ainda lutava pela vida no banheiro. Então, Usagi orgulhosamente declarou que o mini pelotão ia dar conta, incluindo ela mesma, Mari e Lápis. Mari imediatamente ficou na defensiva, dizendo que não era baixa, a ponto de ser chamada de mini. Mas todo mundo olhou pro peito dela e discordou, menos 1000 de saúde emocional. Lápis sugeriu usar as garotas como isca, enquanto ela pescava a fera. Mas elas acharam isso absurdo. Mesmo assim, como já estavam no mar, o monstro apareceu e imediatamente começou a fazer coisas suspeitas com elas, fazendo as garotas quicarem na água igual pedra sendo arremessada. Lápis pediu instruções para Kusanagi, mas ele ainda estava largando mísseis marrons no banheiro, então ela mandou as garotas aguentarem firme. A corda que segurava elas se rompeu e as meninas foram puxadas para baixo. Finalmente,
Kusanagi saiu do banheiro e mergulhou para ajudar, vestindo sua armadura de ranger, mas a armadura só fez ele afundar igual a uma âncora. As garotas gritaram com ele por ser um completo idiota. Lápis imediatamente se transformou numa vara de pesca e Kusanagi fisgou o monstro como um profissional. Mais tarde, enquanto se preparavam para ir embora, o Tori distribuiu picolés para o mini pelotão por terem salvo o dia. Kusanagi olhou para Mari e se perguntou por que ela era classificada como mini. Ela nem era tão baixa. Mas o peito respondeu por si só. Alguns dias depois, Kusanagi foi visitar uma prisão tão segura que nem os segredos escapavam. Após ser revistado, ele foi levado até uma sala de visitas onde sua irmã mais nova, Kaseki, entrou parecendo triste. Ela o cumprimentou como qualquer prisioneira desequilibrada faria, dizendo que ele estava gato e pedindo fofocas da escola. Quando ele falou sobre sua nova equipe doida, ela logo perguntou se ele estava afim da Tori. O cara respondeu que não, ele só admirava a ousadia dela, o que fez Kaseki dar aquele sorrisinho falso que dizia: "Sei que você tá mentindo". Ela disse que estava feliz em vê-lo crescer, mas também preocupada. Ele perguntou como ela podia estar feliz presa ali a vida inteira, sem viver de verdade. Ele prometeu que um dia daria a ela uma vida normal. Mas uma voz anunciou que o tempo da visita tinha acabado. Quando ele saiu, Kaseki o olhou como um fantasma triste porque não queria ficar sozinha de novo. Mais tarde, a equipe estava no centro da cidade perseguindo criminosos de 5ª categoria. Usagi acertou o carro de fuga deles como se estivesse farmando kills. Os bandidos trocaram para uma moto, mas o Tori foi atrás deles como uma cobradora de imposto vingativa. Eles tentaram atacar com magias instantâneas, mas o Tori nem precisou de magia. Ela tinha os upgrades caseiros da Ikaruga, que transformaram sua moto numa nave espacial. Ela sinalizou para Kusanagi entrar em ação, e ele apareceu cortando o pneu da moto, prendendo os criminosos na hora. De volta da escola, Usagi se empolgava com quantos pontos tinham ganhado. Enquanto isso, o Tori percebeu que o rosto de Kusanagi só mostrava cansaço e trauma e mandou ele parar de ser um emo sem dormir e tirar um cochilo, ou pelo menos conversar se estivesse à beira do colapso. Kusanagi começou a pensar na Kaseki de novo e decidiu ir visitá-la. Mas, em vez da irmã, ele deu de cara com Koya e Sugetsu, que pareciam ter saído de um podcast de assassinato. Ele tentou perguntar sobre a garota desaparecida do 15º pelotão, aquela que foi enrolada em cipós pelo Haunted, mas Koya apenas o chamou de traidor e saiu como um personagem principal, com problemas mal resolvidos. No laboratório subterrâneo bizarro, Koya e Sugetsu encontraram Hayato, que disse que estavam tentando sedar Kaseki há 30 horas seguidas. Aparentemente, toda vez que Kusanagi a visitava, os surtos dela estabilizavam um pouco. Mas dessa vez, ao acordar, um dos cientistas notou que ela estava com 0 partículas de mana, o que era um péssimo sinal. Sugetsu soltou a bomba. Ela não era apenas poderosa, ela era de fato um demônio. E tudo o que o poder dela tocava se tornava ela mesma. Basicamente, a garota podia apagar o mundo só por respirar errado. Então os cientistas estavam eliminando ela repetidamente, como uma missão secundária que nunca dava certo. Enquanto isso, Kaseki começou a alucinar o irmão de mãos dadas com outra garota, enquanto ela continuava acorrentada igual ex-traído toda sexta à noite. O lado psicótico dela finalmente explodiu. Um chifre cresceu em sua cabeça, o colar mágico detonou e os alarmes soaram alertando que o perigo era real. Koya parecia prestes a vomitar, mas Sugetsu disse para ele manter a calma. Ele avisou Hayato que Kaseki não era mais o bebê demônio de 5 anos atrás. Mas Hayato, com aquele espírito de herói kamikaze, disse que ia resolver isso com as próprias mãos e desceu para confrontá-la uma última vez. Kaseki, por outro lado, não se importava com nada disso. Ela só queria ver seu Oni-chan de novo. Enquanto isso, o pelotão estava por aí fazendo cosplay secreto. Usagi e Mari estavam vestidas como ajudantes safadinhas do Papai Noel, distribuindo biscoitos. Mari não recebia atenção nenhuma, enquanto Usagi se esgotava mais rápido que lingerie na Black Friday, tudo graças à sua física de balanço. Quando o alvo delas apareceu num carro suspeito, o Tori mandou as garotas colocarem um rastreador. Usagi tentou chamar a atenção dele com um aperto estratégico que faria qualquer cara perder o foco, mas ele ignorou ela como um crush ignora seus gatos. Mari conseguiu colocar o rastreador, provando que o cara provavelmente tinha fetiche por prancha. De repente, o alvo surtou e começou a atirar. Mari protegeu as meninas, mas balas de cipó começaram a brotar como brócolis assombrado. Kusanagi correu atrás dos bandidos, mas ouviu um grito que o fez parar. E então viu Kaseki. Ela caiu nos braços dele e disse que tudo o que queria era ser abraçada daquele jeito. Kusanagi olhou os corpos destroçados que ela deixou pelo caminho e ficou tenso. Quando as garotas chegaram e perguntaram o que estava acontecendo, ele puxou a espada como se elas fossem o problema e mandou elas se afastarem. Percebendo que estava surtando, Kusanagi largou a espada e contou tudo, que Kaseki era uma catástrofe ambulante. E também sua irmã. De volta à instalação, Hayato saiu dos escombros, parecendo um boneco de ação barato, e pediu desculpas por deixar Kaseki escapar. Sugetsu disse que ele se saiu bem
já que tinha sido fundamental para manter ela contida até agora. Mas agora, precisavam encontrá-la antes que ela transformasse o mundo em um lanchinho. Kaseki acordou chorando e disse para Kusanagi que tinha matado de novo. Mas ele disse que não era culpa dela. O Tori entrou na sala, se apresentou com calma e Kaseki se escondeu atrás do irmão. Kusanagi se desculpou pela forma estranha da irmã, mas o Tori entendeu. Ela pediu para conversar em particular. Kusanagi reuniu o grupo e contou a história toda. Kaseki não era perigosa porque queria ser, mas porque tinha mana demais e não conseguia controlar o poder. Ikaruga confirmou o óbvio. Ela sofria da síndrome de excesso de mana e um colar anti-magia normal não dava conta. Kusanagi disse que teriam que entregá-la às autoridades, mas o Tori sugeriu dar 1 hora para os irmãos se despedirem. As garotas toparam ajudar e organizaram o último encontro dos dois. Ajudaram Kaseki a escolher roupas e nesse processo descobriram que ela tinha ainda mais enredo do que a Mari. Depois de encontrar o look ideal, Kusanagi foi tomar um café com Kaseki, que sorriu e disse que as garotas a trataram como uma irmã de verdade. Ele avisou que a equipe era gentil, mesmo sendo toda quebrada da cabeça, então Kaseki fez um pedido. E quando Kusanagi perguntou o que era, ela chocantemente disse que queria que ele mesmo acabasse com ela. Ela explicou que apesar de estar feliz em agir normal e estar com ele, sabia que seu poder estava ficando ainda mais forte do que há 5 anos. Isso significava que, da próxima vez, ela poderia apagar ainda mais pessoas. Ela reconheceu que já deveria ter sido eliminada, mas decidiu que só Kusanagi era digno de mandar ela para o além. Mas Kusanagi recusou essa ideia completamente e prometeu protegê-la até o dia em que ela realmente perdesse o controle. E se algum dia precisasse tirar a vida dela, iria junto. Kaseki, meio tocada e meio quebrada emocionalmente, aceitou aguentar só mais um pouco. Enquanto isso, Orochi entregava um relatório de progresso bem fofo à sua parceira Kanareya, dizendo que o alvo tinha fugido da prisão. Ao ouvir isso, Kanareya imediatamente sugeriu aproveitar a chance para transformar a academia em cinzas. Mas Orochi lembrou que eles não estavam mais no próprio cronograma, e que as ordens de Valhalla eram capturar Kaseki com vida. Enquanto os vilões tramavam, Kaseki estava olhando para uma roda gigante e Kusanagi sugeriu que eles dessem uma volta. Mas antes que pudessem ir, Koya apareceu do nada. E logo atrás dele surgiu aquela garota esquisita de novo, Yoshimo, chamando Koya de mestre. Koya foi direto em cima da Kaseki, o que fez Kusanagi ativar o transforme na hora, sem pensar 2 vezes. Acontece que o Koya também tinha um. Quando os dois estavam prontos para brigar e jogar a decência pública no lixo, a Hayato apareceu com sua vara de autoridade e mandou os dois pararem de agir como idiotas. Depois que todo mundo se acalmou, Kusanagi teve um momento com Kaseki, que agora estava capturada de novo. Ele pediu desculpas por não ter mostrado mais do mundo a ela, como prometido. Mas ela desmaiou em seus braços, e Sugetsu, convenientemente, apareceu para explicar que o colar anti-magia estava carregado de sedativos. Kusanagi, agora classificado como criminoso por amar demais a irmã, foi sentenciado à solitária. Nesse momento, Sugetsu mencionou que Kaseki seria transferida para outra instalação, e como Valhalla estava farejando por perto, ele não revelaria o novo local. Do lado dos vilões, Kanareya tentou interceptar o veículo transportando Kaseki, mas acabou sequestrando um carro fantoche. Hayato ficou sabendo do ataque, mas mandou seguir o plano. Ele disse a Koya para ficar de prontidão, mas Koya, ainda no seu arco de herege, deixou claro que vingança vinha antes de trabalho em equipe. Logo, o caminhão deles virou um campo de guerra em live action, cercado por dragões. Os dois homens convocaram seus Transformers e se prepararam para a briga. Enquanto o caos rolava, Kusanagi revivia o arco de flashback traumático. Quando era mais novo, ele encontrou a irmã trancada em um depósito, como se fosse uma relíquia amaldiçoada da família. Ao perguntar para o pai, o CEO do péssimo exemplo paterno, ele explicou que garotas nascidas na família eram demônios e geralmente eram apagadas ao nascer. Mas Kaseki tinha armadura de roteiro demais e não morria de jeito nenhum. Um dia, ela escapou e feriu o pai. Então ele deu sua espada para Kusanagi e disse que agora era a decisão dele apagar a irmã ou protegê-la. Kusanagi a encontrou em um penhasco, chorando e pedindo para morrer. Mas, em vez de fazer isso, ele congelou, dizendo que não conseguia tirar a vida da própria irmã. Essa hesitação deu permissão para o poder dela explodir, e ela caiu do penhasco. Aquilo foi o começo do fim do mundo. De volta ao presente, Kusanagi acordou na cadeia, e o Tori se desculpou por ter trazido ele para aquele caos, pois foi ela que teve a ideia de um último encontro deles, mas ele só conseguia ser grato pelo tempo com a irmã. Bem na hora, Nagura apareceu com a missão Resgate e informou que o transporte da Kaseki tinha sido atacado. Kusanagi correu para fora e encontrou a equipe pronta para agir. Dessa vez, ele não quis bancar o lobo solitário e as garotas ficaram tão chocadas que até acharam que a prisão tinha reprogramado ele. Enquanto isso, Hayato e Koya acabaram com os dragões, e Orochi apareceu logo depois.
Ao vê-lo, Hayato disse para Koya escoltar Kaseki enquanto ele ficava para trás, mas também mandou ele seguir o plano. Ao sair, Orochi avisou que as coisas podiam sair do controle e Hayato, com calma, sacou sua arma mágica. Enquanto Koya dirigia, levando a garota embora, decidiu que era o momento perfeito para ativar seu modo vilão. Ele parou o caminhão, foi até a parte de trás e se preparou para eliminá-la. Mas Kusanagi apareceu bem a tempo para impedi-lo. Kusanagi perguntou o que ela tinha feito para merecer isso. Mas Koya já estava mergulhado no seu arco de purificação com ódio. O transforme dele sussurrava raiva no ouvido, e Kusanagi percebeu que a lâmina era quem realmente estava no comando. Koya avançou para atacar, mas Kusanagi desviou de todos os golpes e cortou o transformer dele no meio, causando uma explosão tão forte que parecia final de temporada. Kusanagi procurava por Kaseki nos escombros. O Tori apareceu para ajudá-lo, foi quando Koya se levantou, prometendo vingança, e pulou no rio. Kusanagi correu até Kaseki, libertou ela e jurou que criaria um espaço no mundo onde ela não precisasse mais se desculpar por existir. Sugetsu assistia a tudo de longe e explicava que, mesmo que o poder da Kaseki fosse forte demais para ser controlado, ela deixaria o próprio irmão acabar com tudo se fosse necessário. O poder dela ativou uma espécie de replay mágico com todos os momentos em que tentaram eliminá-la. Ela disse que tentou aguentar, mas agora era hora de partir. Foi aí que Haunted apareceu como um vilão de Halloween recusado e empalou Kusanagi com seus cipós. Aquilo foi a gota d'água. Quando Kaseki viu o irmão sofrendo, seus poderes explodiram de vez e o apocalipse começou. Ikaruga deu a notícia de emergência. O transbordamento da Kaseki tinha finalmente saído do controle. Ela mandou a equipe se reagrupar antes que tudo virasse um final de série. Do outro lado da cidade, Sugetsu se encontrou com Suzuka, a presidente da alquimia e uma maníaca expert em caos. Ele lembrou que já tinham sacrificado metade de um país por causa da curiosidade dela. E quando ela se ofereceu para ajudar a limpar a bagunça, no caso mandar a Kaseki de F, ele só deu um sorriso e disse que o brinquedinho do fim do mundo cuidaria disso. Como bons vilões, eles apostaram se Kusanagi teria coragem de eliminar a própria irmã. Enquanto isso, Haunted percebeu o motivo de Valhalla querer tanto a Kaseki e fez o possível para não ser apagado pelo caos. Foi quando o Tori apareceu com cara de ex-vingativa, exigindo a devolução do Kusanagi. Haunted disse que não. Ele era só uma isca. O Tori, sem paciência para joguinho, invocou Vlad e partiu para cima. Haunted aguentou como um chefe de tutorial. Esfaqueou ela no meio da frase e ainda deu um chute. Mas antes que ele pudesse terminar o serviço, a fúria de Kaseki o arremessou para a próxima semana. Infelizmente, ele sobreviveu, ferido, mas ainda teimoso. O Tori avisou Vlad que era hora de formar o contrato. Vlad lembrou que ela só deveria ativar o modo vingança se ainda fosse esse o objetivo. Ele avisou que pretendia devorar a alma dela inteira, mas como o novo desejo dela era proteger sua equipe, ele acabou aceitando. O Tori fechou o contrato e se transformou no Ranger Rosa. Voltou para a batalha e ficou frente a frente com Haunted, que finalmente resolveu levar a luta a sério e também se transformou. Os dois lutaram até o Tori mandar Vlad cancelar a armadura de Haunted no meio do combate e jogá-lo direto dentro do caos da Kaseki, como se fosse um boneco de pano. Depois disso, ela pegou o Kusanagi e abriu caminho para Ikaruga e as outras resgatarem os dois. Enquanto dirigiam no meio da destruição, Ikaruga percebeu que o poder da Kaseki não era só perigoso, era o tipo de poder que podia acabar com o mundo. O Tori perguntou se havia alguma forma de pará-la. Ikaruga respondeu que a única saída era destruir o transbordamento várias vezes até ela perder força. Ela explicou que Kaseki era imortal, mas o caos dela não. E o único atalho era Kusanagi dar um fim com as próprias mãos. Foi nesse momento que o transbordamento bateu no carro com força. Mari levantou um escudo imediatamente e o Tori pulou para fora e começou a cortar o caos como uma equipe da SWAT de uma pessoa só. Ela voltou para sua forma sombria de Ranger e disse para Mari proteger o Kusanagi, enquanto ela cuidava da limpeza. Enquanto isso, Kusanagi afundava no modo culpa total, se culpando por não ter sido forte o suficiente 5 anos atrás. Lápis apareceu do jeitinho emocionalmente neutro de sempre e ofereceu todo o seu poder em troca de tudo. Ela então fez a pergunta final. Ele estava pronto para abrir mão da própria humanidade? Kusanagi pensou na equipe, nas memórias e em toda a bagunça que sua vida tinha virado. E então aceitou. Lápis selou o acordo com um beijo que roubava a alma e ativou o modo Deus Caçador imediatamente. No campo de batalha, o Tori continuava desviando dos monstros do caos, que agora falavam e a acusavam de ter roubado o Kusanagi da Kaseki. A própria Kaseki tentou cancelar o transbordamento, mas ele a ignorou completamente, como se ela tivesse esquecido a senha. O Tori percebeu que estava fora tempo demais e precisava voltar porque os outros podiam estar em perigo. Mas antes que pudesse, foi bloqueada por monstros voadores demoníacos. Mesmo assim, ela abriu caminho na marra. Enquanto isso, Mari mantinha o escudo levantado e Ikaruga entregava para Usagi sua munição final. Nesse momento, os céus se partiram e a nova forma divina de Kusanagi
apareceu, igual o Naruto quando o Pain atacou a vila, eliminando tudo de mal ao redor com um único golpe. Quando o Tori viu essa nova versão dele, se ofereceu para lutar ao lado dele, mas Kusanagi simplesmente drenou a energia dela como se fosse um carregador portátil com 1% de bateria. Ele pediu para o grupo proteger o Tori e se preparou para enfrentar o chefão final sozinho. O Tori implorou para ele não carregar o fardo de precisar matar a própria irmã. Mas Kusanagi deixou claro, isso não era só sobre Kaseki mais. Ele pediu desculpas e disse que não podia mais lutar ao lado delas, então partiu como um ranger de verdade. Quando Kaseki sentiu sua presença, ela teve paz pela primeira vez, porque sabia que o fim estava próximo. Mas então Haunted apareceu do nada para bloqueá-lo. Enquanto lutavam, Haunted tentava entender como alguém podia virar uma divindade só para apagar a irmã. Durante o duelo, Kaseki começou a entrar em pânico, e o transbordamento tentou convencê-la de que tudo era culpa do Kusanagi. Ele admitiu que falhou com ela anos atrás, que não teve forças para protegê-la ou acabar com tudo. Mas agora ele não iria mais hesitar, ele escolheu salvá-la. O transbordamento não acreditou e tentou eliminá-los. Quando Kaseki resistiu, ele a engoliu completamente. Mas Kusanagi não perdeu tempo. Ele atravessou Haunted como se ele nem estivesse ali e correu direto para o meio do caos em busca da irmã. Quando a encontrou, começou a sugar a magia dela diretamente. E o transbordamento tentou mais uma vez jogá-lo na culpa. Mas ele disse que ela precisava aguentar por enquanto, até ele encontrar um jeito de salvá-la. E com isso, o transbordamento desapareceu, encerrando a batalha. Orochi, observando o fim da catástrofe, disse para Kanaria que era hora de cair fora. Ela odiou a ideia, mas teve que concordar. Enquanto isso, Suigetsu finalmente se encontrou com Orochi depois de 150 anos, e Orochi o acusou de tentar repetir a história, transformando Kusanagi em mais uma arma. Mas Suigetsu só deu de ombros e garantiu que, não importa o que fizessem, a guerra ainda não tinha terminado. A equipe finalmente encontrou Kusanagi e perguntou se a irmã dele tinha sido salva. Ele admitiu que não era tão simples assim, mas as garotas disseram que ele não estava mais sozinho e que elas estavam dispostas a carregar metade do peso dele, do mesmo jeito que ele já tinha feito por elas. Kusanagi agradeceu e juntos eles se viraram para a câmera, para tirar uma foto de encerramento de temporada. Se gostou desse vídeo, deixa o like e seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Takashi é um perdedor virgem, no entanto, quando o mundo dele se transforma em um live action de Resident Evil, Takashi vira o Superman de Zumbilândia, o tipo de cara que exala tanta testosterona que todas as garotas querem um pedaço dele. Clique nesse vídeo para ver mais dessa história. Valeu e fui!